Imagine nascer como o primogênito da humanidade, o primeiro ser humano vindo ao mundo depois da queda. Agora imagine que esse mesmo homem se tornaria o primeiro a derramar sangue, o primeiro assassino. Mas por que Caim matou Abel? E o que realmente significou a maldição que o acompanhou por toda a vida? Essa não é apenas uma história sobre ciúme ou raiva. É uma história sobre o peso do pecado, o poder das escolhas e o silêncio de um Deus que tudo viu. Mas o que levou Caim, alguém criado diretamente por aqueles que andaram com Deus no Éden, a cometer um crime tão brutal? O que havia por trás daquele olhar sombrio, daquele campo manchado de sangue? E o mais inquietante, será que ainda hoje carregamos algo da maldição de Caim dentro de nós? Adão e Eva estavam fora do Éden. A terra agora era dura, mas ainda havia esperança. Eva concebeu um filho e o chamou de Caim. Seu nome carrega o sentido de adquirido, como se ela dissesse: adquiri um homem com a ajuda do Senhor. Pouco tempo depois nasceu Abel, seu irmão. Desde o início, os dois eram diferentes. Caim era agricultor, trabalhava a terra, arrancava dela o sustento com suor e esforço. Abel era pastor, cuidava das ovelhas, observava os céus, caminhava entre os montes. Duas vocações, dois temperamentos, duas formas de enxergar a vida e se relacionar com Deus. Para Caim, a terra representava esforço e sobrevivência. Para Abel, os campos eram um lugar de contemplação e cuidado. Chega o momento de oferecer sacrifícios. Caim traz o fruto da terra. Abel traz o melhor de seu rebanho. Mas Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim. Por quê? A Bíblia não detalha o motivo, mas algo é evidente. Deus olha para o coração. A oferta de Caim pode ter sido feita sem fé, sem entrega, talvez com orgulho. Já Abel ofereceu o melhor com humildade. Naquele instante, nasceu em Caim um sentimento novo, a comparação. Comparou seu valor ao do irmão, sua oferta à de Abel, e sentiu-se inferior, sentiu-se envergonhado diante de Deus e do mundo. Caim sente algo que nunca havia sentido antes: humilhação, rejeição, raiva, mas acima de tudo, sentiu-se exposto. Ele não conseguiu esconder suas intenções. Deus viu tudo. Deus, no entanto, ainda oferece uma saída. Por que estás irado? Por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não será aceito. Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa é uma das advertências mais profundas da Bíblia. O mal não nasceu em Caim. Ele apenas abriu a porta para ele entrar. E então, o convite. Vamos ao campo, Abel. O campo, lugar aberto, sem testemunhas, somente os dois irmãos e Deus. Ali, longe dos olhos dos pais, longe dos altares, longe da voz divina. Caim mata Abel. Não há grito, não há defesa, só o som seco de um corpo caindo e o sangue tocando o solo, clamando por justiça. A Bíblia não descreve detalhes da morte, talvez para mostrar que o mais importante não é o ato em si, mas o que ele revela sobre a natureza humana. Ali, a criação inteira se tornou cúmplice do sangue. A terra bebeu o sangue do inocente. Então Deus fala com Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim responde com uma frieza que gela a alma: não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Essa resposta ecoa pela eternidade. É a voz do homem que rejeita a responsabilidade sobre o outro, a negação do cuidado, a recusa em amar. Deus então diz: a voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E a sentença vem como um trovão: maldita és tu desde a terra. Quando lavrares o solo, ele não te dará mais sua força. Serás fugitivo e errante sobre a terra. Caim perde tudo. O solo, sua fonte de sustento, se fecha. A terra o rejeita, como ele rejeitou a vida. Caim não foi morto. Deus coloca nele um sinal para que ninguém o mate. Isso pode parecer misericórdia, mas também é punição. Viver sabendo o que fez, sem jamais poder apagar isso. A maldição de Caim é a de viver desconectado,
sem pátria, sem terra, sem altar, sem lar. Ele é condenado a vagar, um homem que perdeu o rumo e a presença de Deus. E mesmo em sua punição, Deus ainda o protege, porque a justiça divina nunca está separada da misericórdia. Caim vai embora. Parte para uma terra chamada Nod, que significa errante, instável. Ali ele tenta reconstruir sua vida. Tem filhos, constrói uma cidade, dá a ela o nome de seu filho, Enoque. Mas como construir algo sólido com mãos manchadas de sangue? A cidade de Caim não nasce sobre arrependimento, mas sobre fuga. Ele tenta substituir a presença de Deus por estruturas humanas. Tenta ocupar o vazio com obras, mas o vazio interior permanece. Com o passar das gerações, a descendência de Caim se espalha, e com ela, o espírito do crime e da arrogância. Um de seus descendentes é Lameque. Lameque mata um homem e, ao invés de se arrepender, se orgulha. Diz com soberba: 7 vezes se vingará Caim, mas Lameque 70 vezes 7. Ou seja, o mal já não é escondido. Agora ele é exaltado. O sangue de Abel não foi o último a cair. Foi apenas o primeiro de muitos. O mundo que nascia ali carregava dentro de si o germe do ódio. Mas essa história não é só antiga. Ela é atual, porque Caim ainda vive. Ele vive quando julgamos, comparamos e invejamos. Vive quando queremos reconhecimento a qualquer custo. Vive quando o ego grita mais alto que a verdade. Vive quando negamos o cuidado com o outro e dizemos: não sou responsável pelo meu irmão. Somos. Cada vez que negamos empatia, cada vez que semeamos divisão, cada vez que escolhemos o orgulho, estamos repetindo o ciclo de Caim. Deus disse a Caim: o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa porta ainda existe. Ela está diante de cada um de nós. A história de Caim é um alerta. Se você abrir a porta, o mal entrará. Mas se fechar, há redenção. É hora de decidir que tipo de pessoa queremos ser. A que carrega a marca da maldição, ou a que aceita a correção divina e volta para o caminho. Imagine uma geração crescendo sob o legado do primeiro homicida da história. Como seria viver com o sobrenome descendente de Caim? O que carrega uma família quando seu ancestral é marcado por Deus e não por honra? Caim, amaldiçoado e afastado, não desaparece. Ele permanece na narrativa bíblica como fundador de uma nova era. Enquanto Adão e Eva choravam a morte de Abel e a desgraça de seu filho sobrevivente, Caim construía uma nova linhagem. Uma linhagem nascida da terra e do exílio, um povo sem raízes espirituais, guiado por outro tipo de força. Mas antes de mergulharmos nos descendentes, vamos refletir. Será que o pecado é hereditário? É possível uma linhagem inteira ser contaminada por uma única escolha? Ou existe, mesmo na maldição, a possibilidade de redenção? Expulso da presença do Senhor, Caim partiu para a terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod significa vagando ou errante, e não por acaso. Ali, a alma de Caim refletia o próprio nome do lugar. Um homem sem paz, sem destino, sem lar. Mas foi ali, nesse deserto espiritual, que ele construiu sua própria cidade. Enoque, nome também dado ao seu filho primogênito. Veja que ironia. Caim, aquele que derramou o sangue do irmão no chão, agora constrói uma cidade, uma civilização, sobre a mesma terra que testemunhou sua queda. Cidade, estrutura, civilização. Com ele, nasce a primeira tentativa humana de reconstruir a ordem à margem de Deus. Caim torna-se não apenas um exilado, mas também um arquétipo, o homem que tenta fazer seu próprio caminho sem Deus. Mas qual era a natureza dessa civilização? Ela era baseada no progresso ou na repetição do erro? A linhagem de Caim é fascinante. Seus filhos e netos tornam-se os primeiros mestres das artes, da metalurgia, da música e da criação de ferramentas.
Tubal-Caim, por exemplo, é descrito como forjador de todo instrumento cortante de bronze e ferro. Temos também Jubal, pai de todos os que tocam harpa e flauta, e Jabal, criador da pecuária nômade. Em outras palavras, os descendentes de Caim foram os pioneiros da cultura humana. Curioso, não? A linhagem amaldiçoada foi responsável pelo avanço da civilização. Mas será que o progresso técnico pode esconder uma alma corrompida? Será que o brilho do bronze pode apagar o sangue de Abel? A Bíblia apresenta esses nomes com certo tom de ambiguidade. É como se dissesse, sim, houve cultura, sim, houve avanço, mas qual era o coração por trás dessas obras? A cultura sem espiritualidade se torna idolatria. A arte sem Deus pode virar vaidade. O ferro pode construir ou matar. E foi justamente isso que aconteceu. Entre os descendentes de Caim, destaca-se um nome, Lameque. Lameque é uma figura obscura, intensa e extremamente simbólica. Ele aparece como a primeira pessoa a praticar a poligamia, tomando 2 esposas, Ada e Zilá. A Bíblia faz questão de citar isso, talvez para mostrar como os desvios morais se intensificavam com o tempo. Mas o mais chocante está em suas palavras. Lameque faz um discurso arrogante às suas esposas. Ada e Zilá, ouvi-me, mulheres de Lameque, escutai o que digo. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Essas palavras soam como poesia distorcida. Lameque se gaba de um assassinato. Ele não demonstra arrependimento, mas orgulho. Ele se proclama mais protegido que Caim, mais impune, mais ousado. Aqui vemos a degeneração do pecado original, de um ato impulsivo, movido por inveja, para uma filosofia de vida baseada na violência, no ego e na dominação. É como se a maldição tivesse se transformado em identidade. Aquilo que era vergonha para Caim virou ostentação para Lameque. E aqui está o clímax. O ciclo do pecado não foi quebrado. Ele foi potencializado. A cidade de Caim, seus instrumentos, sua música, seu metal, tudo isso existia, mas sem a presença de Deus. E a ausência divina não gera neutralidade, gera trevas. A linhagem de Caim não é mencionada novamente após o capítulo 4 de Gênesis. Isso é significativo. Quando o dilúvio chega, o grande reset divino, nenhum descendente de Caim é poupado. A arca é construída por Noé, que descende de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, aquele que veio substituir Abel. Em outras palavras, a linhagem de Caim termina nas águas do juízo. Tudo o que foi construído com orgulho, violência e sem Deus desmoronou. A cidade de Enoque, os instrumentos de Jubal, as forjas de Tubal-Caim, o império de Lameque, nada disso sobreviveu. Mas essa destruição traz uma pergunta. Será que o sangue pode ser lavado apenas com água? Será que o juízo de Deus é o fim da história? Ou o começo de uma nova? Em paralelo à história de Caim, a Bíblia apresenta Sete, o filho que nasce depois da tragédia. De Sete virá Enos, e com ele uma frase poderosa é escrita. Então se começou a invocar o nome do Senhor. É como se Deus dissesse, sim, o mal está crescendo, mas ainda há quem me busque. Enquanto Caim constrói cidades, Sete constrói adoração. Enquanto Lameque canta sua violência, Enos começa a cantar a Deus. Essas 2 linhagens correm lado a lado até o dilúvio. A linhagem da violência e a da fé. A linhagem da terra e a do céu. A linhagem de Caim e a de Sete. 2 civilizações em choque, 2 formas de viver, 2 eternidades se formando. Caim pode ter morrido há milênios, mas seus traços ainda existem. Quantas vezes escolhemos construir nossos projetos longe de Deus? Quantas vezes deixamos o orgulho nos levar a ferir outros? Quantas vezes nos tornamos errantes espirituais, vagando por uma vida sem direção? O espírito de Caim não é apenas sobre assassinato, é sobre autonomia.
sobre querer viver à margem de Deus, sobre construir sem fundamento. Mas há esperança. A linhagem de Sete nos mostra que invocar o nome do Senhor ainda é possível, mesmo depois do caos. Imagine um mundo dividido. De um lado, a linhagem de Caim, marcada pela rejeição, pelo orgulho e pela violência. Do outro, a linhagem de Sete, buscando refúgio na fé, na esperança e no Senhor. Mas como essa divisão afetou a história da humanidade? Será que o espírito de Caim ainda habita em nós? E o que isso significa para o futuro da humanidade? Desde as primeiras páginas da Bíblia, vemos essa separação clara. Dois caminhos que se desenrolam lado a lado, duas formas de viver e de se relacionar com Deus e com o próximo. A linhagem de Caim nos apresenta o homem que escolheu o orgulho, a autoafirmação e o afastamento de Deus. Eles vivem em cidades, dominam as artes e a tecnologia, mas não sabem o que é a verdadeira comunhão com o Criador. Por outro lado, a linhagem de Sete é a da busca pelo divino, da humildade e da reverência. São os que invocam o nome do Senhor, construindo uma relação viva e genuína com Deus. Mas como podemos saber onde estamos? Se a divisão aconteceu há tanto tempo, como ela se manifesta em nós hoje? Imagine sua vida como um terreno onde duas sementes foram plantadas. Uma é a semente do orgulho, do egoísmo e da violência, o legado de Caim. A outra é a semente da fé, do amor e da esperança, o legado de Sete. Qual dessas sementes tem recebido mais cuidado dentro de você? Qual delas tem crescido e dominado seu coração? Essa é a verdadeira questão por trás da maldição de Caim. Não é apenas sobre um assassinato ocorrido há milhares de anos, mas sobre a luta diária entre luz e trevas dentro de cada um de nós. Com o passar das gerações, a maldição de Caim não diminui, ela se espalha. O orgulho vira soberba, a inveja vira ódio e a violência se torna sistema. O mundo antigo, descrito em Gênesis, é um lugar onde a corrupção atinge níveis tão profundos que Deus decide limpar a terra com um dilúvio. Mas antes disso, a Bíblia nos mostra como o mal cresce, especialmente através dos descendentes de Caim. Essa linhagem mostra uma desconexão cada vez maior com Deus, uma busca pelo poder a qualquer custo e uma ausência total de responsabilidade para com o outro. É o reflexo do homem que não quer guardar seu irmão, que prefere fugir do que enfrentar suas falhas. A história de Caim é um convite para cada um de nós. No momento presente, em nossa vida pessoal, social e espiritual, temos diante de nós duas opções: seguir o caminho do orgulho, da rejeição, da violência e da solidão, o caminho da maldição, ou escolher a fé, a humildade, o amor e a comunhão, o caminho da graça e da esperança. Essa escolha é o que define não só nosso destino individual, mas também o futuro da humanidade. Porque, enquanto a maldição de Caim insiste em dividir e destruir, o legado de Sete nos chama a unir e reconstruir. A maldição do primeiro assassino não é uma sentença final para ninguém. É um alerta. É um convite para reconhecer onde erramos, para corrigir a rota e para buscar a presença de Deus em nossas vidas. Ao olhar para a história de Caim, vemos o pior da humanidade. Mas ao olhar para a linhagem de Sete, vemos a promessa de um recomeço, uma luz no fim do túnel. E essa luz é para todos nós. Imagine o peso de carregar uma marca que não pode ser removida, uma maldição que atravessa gerações. Mas será que essa maldição é o capítulo final dessa história? Ou existe uma chance de redenção para o homem marcado por Deus? Este último bloco vai explorar não apenas o fim da história de Caim, mas também o seu significado para nós hoje, refletindo sobre perdão, responsabilidade e transformação. Caim, condenado a vagar pela terra, viveu sob a sombra da sua escolha, carregando consigo o
Peso do primeiro assassinato. Apesar da maldição, ele fundou uma cidade, teve filhos e tentou construir um legado, mas sua vida foi marcada pela ausência da paz, da presença divina e do reconhecimento do erro. Será que Caim encontrou paz? Ou sua alma permaneceu perdida na escuridão? A marca de Caim pode ser vista como um símbolo da condição humana diante do pecado. A necessidade de assumir a responsabilidade por nossos atos e as consequências que deles derivam. Ela nos alerta para o perigo de negar o outro, de fugir do confronto e da mudança, mas ao mesmo tempo nos lembra que mesmo em nossa imperfeição somos guardados e convidados a mudar. A história de Caim é uma metáfora para o ciclo do pecado e da redenção na vida humana. Ela revela como a inveja, o orgulho e a violência podem destruir famílias e sociedades, mas também aponta para a esperança de que, mesmo marcados, podemos escolher o caminho da transformação. E, nesse sentido, Jesus Cristo aparece como o verdadeiro caminho para a redenção definitiva, quebrando as correntes da maldição. O que aprendemos com Caim? Que o mal pode nascer dentro de nós, mas não precisa ter a última palavra. Que o erro pode nos marcar, mas não nos define para sempre. Que a responsabilidade, o arrependimento e a busca por Deus são os primeiros passos para a verdadeira liberdade. Se este conteúdo tocou seu coração e você quer continuar explorando essas histórias profundas, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos caminhar na luz da verdade e da transformação.